Oi, amados, graça e paz. Eu bem que tentei gravar mais cedo, como vocês podem perceber, já anoiteceu. Mas bem na hora que eu estava gravando, eu tive que interromper. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre fé. Ao longo da minha busca por Deus, e eu creio que não é assim só comigo, mas com todos vocês, que a gente vai caminhando com o Senhor nessa nossa busca por Deus, e o Espírito Santo ele vai ensinando para nós algumas coisas, né? Nós vamos aprendendo algumas coisas na nossa caminhada de fé. E uma coisa que eu aprendi é que existem momentos em que o Senhor, quando nós estamos buscando ao Senhor em oração e Ele nos dá a vitória naquilo que nós estamos pedindo, seja o que for, seja qual for a causa da oração, quando o Senhor ele entra em ação e Ele dá aquela resposta, aquela vitória da oração, para a nossa oração, é possível da gente discernir isso no Espírito, no exato momento em que o Senhor entrega aquela vitória nas nossas mãos. Eu vou ser mais específica com vocês. Já aconteceu comigo circunstâncias em que eu estava orando, geralmente quando eu estou intercedendo pela vida de alguém, enfim, orando pela vida de uma pessoa para que o Senhor entrasse com providência em uma área da vida da pessoa, e o Senhor ele respondeu, o Espírito ministrou no meu coração, eu vou orar até que o Senhor me dê resposta. E aí na hora que o Senhor me deu a vitória, não era nem no momento em que eu estava orando, eu estava lavando a minha louça e eu discerni no Espírito naquele momento que o Senhor tinha me dado, concedido a minha petição naquele momento que eu estava lavando a minha louça, a respeito daquela oração que eu vinha fazendo. E então eu criei e falei, o Senhor acaba de me dar a vitória, o Senhor acaba de responder minha oração. E eu fui lá no caderno e anotei a data, não anotei a hora, não lembrei de anotar, mas anotei a data. Eu anotei que assim, eu acabei de receber a minha vitória, o Senhor, enquanto eu lavava a louça, o Senhor me deu a resposta daquela oração. Então, a partir de agora, eu só vou esperar se concretizar aquilo que eu pedi ao Senhor. Se não me engano, passou uns 6 dias depois, não lembro a data que eu recebi a notícia, que eu estava esperando. Acho que foi uns 6, 7 dias para eu receber a notícia, que o Senhor concretizou aquilo que eu já tinha recebido no dia 3, que foi a vitória que eu estava buscando no Senhor. Eu já tinha tido outras experiências assim. Uma outra maneira também da gente perceber e sentir e discernir o momento que a gente está recebendo a vitória do Senhor é quando você está buscando em oração e de repente, por exemplo, você está passando por um problema, enfrentando uma luta, ou buscando por alguém, por uma vida, enfim, qualquer situação. E aquela situação, ela tem tirado sua paz, ela está te preocupando, ela está te deixando aflita, inseguro. Então você começa a orar e apresentar diante do Senhor, em todas as suas orações, em todo o tempo. E de repente, chega uma hora que quando o Senhor te dá vitória naquilo, você começa a sentir paz. Então, assim, uma das maneiras que a gente percebe é uma paz que excede a todo entendimento. Então, de repente, quando você vai lembrar daquele problema, daquela situação, você vai pedir a Deus, você já não está mais aflito, você começa a sentir uma paz, um descanso. A preocupação vai embora, tudo vai embora. Aquele problema não te aflige mais e você começa a descansar no Senhor. Então, ali você já recebeu a vitória do Senhor. Só que daí tem um porém. Nem sempre a vitória do Senhor vai ser o resultado que a gente espera. Por quê? Porque se você apresentou nas mãos do Senhor, às vezes você está imaginando que vai ser de um jeito que o Senhor vai agir, quando na verdade o Senhor vai agir de uma outra forma. E às vezes essa forma que o Senhor vai agir não é a forma que você estava querendo que Ele agisse, mas é a forma certa que o Senhor encontrou para agir. Então, essa vitória que você vai receber do Senhor, ela vai se dar primeiro dentro de você. Por que dentro de você? Quando você pensar num problema e estiver orando pelo problema, pela situação, pela pessoa, e sentir paz, e não sentir mais a preocupação, é porque você entrou no descanso do Senhor com relação àquela situação. Então, dentro de você, você já recebeu a vitória do Senhor. O Senhor já te deu a vitória, independente do resultado. Sempre vai ser o melhor.
Porque daí também vai implicar em confiança, entendeu? Porque daí você, vamos supor, você estava aflito, está orando, está buscando o Senhor, aquela vitória, de repente o Senhor te dá aquela paz e você entende, glória a Deus, não vou mais me preocupar. Você já recebeu a sua vitória, independente do resultado, você já está descansando no Senhor, você já está em paz com o Senhor. Por quê, amados? Porque o Senhor, Ele trabalha em nós através das circunstâncias. E muitas vezes a gente quer do nosso jeito, mas não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito dele. Então assim, quando você recebe essa vitória que você descansa no Senhor, você aprendeu a aceitar a vontade do Senhor. Então independente do resultado, você não vai mais se preocupar. Bom, eu estou buscando no Senhor, mas agora, Senhor, seja feita a tua vontade, o que o Senhor quiser vai ser, e eu vou estar em paz com isso. E o nome do Senhor será glorificado, entendeu? Então, independente do resultado, o Senhor vai vir com a resposta. E é aí que entra a questão da fé. Por quê? Porque às vezes a gente está orando, mas dependendo do problema, dependendo da circunstância, parece que é tão difícil da intervenção do Senhor, que o desafio é tão grande, que a gente não consegue ter a fé suficiente para saber que o Senhor vai fazer. Às vezes a gente está orando, mas aquela insegurança. Ó, Senhor, será que o Senhor vai mesmo fazer? Então, aí entra a questão da fé pelo seguinte, você vai precisar pedir a Deus, muitas vezes, a fé que você precisa para alcançar a vitória em Deus. Tanto essa vitória para descansar no Senhor ou para o Senhor fazer aquilo que você está esperando. Tanto faz, independente do resultado. Então, assim, você vai precisar de fé e às vezes a sua fé está pouca. Então, você vai precisar orar pela situação e também orar, Senhor, me dá a fé que eu preciso para alcançar minha vitória. Senhor, me dá a fé que eu necessito. Porque para você orar ao Senhor e estar ali buscando Ele, você tem que crer que o Senhor está te ouvindo. A palavra diz, se você crê que Ele está te ouvindo, então você crê que você recebeu. Então às vezes você está ali orando e você está pensando, mas será que Deus está mesmo me ouvindo? Esse problema é tão difícil. Esse problema é impossível, essa situação. Então assim, quando você estiver orando, peça ao Senhor que você perceber que você está com a fé muito fraca, muito, né? Você pede ao Senhor, Senhor, me dá a fé que eu preciso para alcançar a vitória. Me dá a fé que eu preciso, Senhor. Porque essa fé vai te levar a um descanso no Senhor. Essa fé vai te levar a uma confiança no Senhor. E quando você confiar, você já não vai mais se desesperar. Aí você vai receber a vitória aqui dentro, que é a paz, né? A confiança, o Senhor me deu essa vitória. E independente do resultado, ou até mesmo vai acontecer aquilo que você realmente está pedindo ao Senhor. Vai acontecer do jeitinho. Quando acontecer do jeitinho que você pediu ao Senhor, é porque você estava orando de acordo com a vontade do Senhor. Entende? Por quê? Porque biblicamente o Senhor ele responde às orações que estão de acordo com a vontade dele. Então, se você está orando por uma coisa que não está de acordo com a vontade do Senhor e você insiste, Senhor, me dá, é desse jeito. Não, você tem que orar de acordo com a vontade do Senhor. Então o Espírito vai te levar a orar de acordo com a vontade do Senhor. Então o Senhor vai te dar essa vitória. Quando acontecer do Senhor te dar uma vitória do jeitinho que você pediu, é porque você orou de acordo com a vontade do Senhor. Por quê? Porque o Espírito, ele vai nos moldando e trabalhando em nós. Para quê? Ao invés do Senhor fazer a nossa vontade, nós temos pelo Espírito essa mudança de mente, essa transformação de mente, essa renovação da mente, para que nós queiramos a vontade do Pai para nós. Então, ao invés da gente orar a nossa vontade, do nosso egoísmo, do nosso eu, nós vamos orar a vontade do Pai. Então ele responde, por quê? Porque estava de acordo com a vontade dele. Então o trabalho do Espírito nisso, através da vida de oração, da caminhada com Deus, é levar você a ter uma mente que queira fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus. Jesus fazia tudo que era a vontade do Pai, em todas as áreas da vida dele. Jesus, ele cumpria tudo que o Pai queria. Porque Jesus era um com o Pai, é um com o Pai. Então Jesus queria o que o Pai queria realizar. Jesus queria fazer aquilo que o Pai queria fazer, porque Jesus não vivia a sua vontade, Jesus vivia a vontade do Pai. Então o Espírito em nós, ele quer nos levar a esse lugar de viver a vontade do Pai, de querer aquilo que o Pai quer, de sonhar aquilo que o Pai sonha. Então ele vai te levar a esse lugar de orar a vontade dele. O Espírito vai fazer isso.
Então, quando você recebeu uma resposta de oração cravada, porque era a vontade do Pai, entendeu? Estava de acordo com a vontade do Pai, não era um pedido egoísta, não era um pedido baseado no seu eu, no seu ego, era um pedido baseado na vontade do Pai. Então, a gente não muda a mente de Deus, é Ele que nos muda e nos transforma através da oração. Para ficar mais claro para você, dias atrás, o Senhor ele me provou nisso, sabe? Sobre confiança. Então, aconteceu um episódio aqui em casa e que estava fora do meu controle. Então, eu comecei a orar ao Senhor. E o meu coração começou a se angustiar. Se angustiar, se angustiar, se angustiar. E cada vez que eu pensava na situação, me doía. E eu sentia que a minha fé não estava suficiente para acreditar que o Senhor ele ia fazer, ele ia agir em meu favor. E eu comecei a orar, a orar, a orar. E toda vez que eu orava, eu sentia aquela angústia. Então, o Espírito começou a me dar um entendimento que eu tinha que orar para entrar nesse descanso no Senhor, nessa confiança. Eu chamo de entrar nesse descanso no Senhor, de descansar no Senhor. Então, a minha oração era para que eu aceitasse a vontade do Pai, que o Pai fizesse a vontade dele, né? De acordo que eu esperava um resultado, mas que se não fosse a vontade do Pai, que o Senhor me levasse nesse lugar em Deus, em descanso, para que eu aceitasse e ficasse em paz, entendendo que aquela era a vontade do Pai. Então eu orava pedindo, Senhor, me dá a fé que eu preciso, Senhor, para descansar em Ti, independente do que vai acontecer. Independente se o Senhor vai fazer a minha vontade nessa situação, que eu espero, a minha expectativa ou não. Me dá fé para que eu entenda que se não esse resultado não vier de acordo com a minha vontade, com o que eu pensava, eu possa descansar e confiar e entender que foi o melhor. Então eu fiquei ali e eu percebia que eu ainda estava aflita quando eu pensava na situação, doía e eu orava e eu fiquei o dia inteiro em intercessão, Senhor, e eu falei, Senhor, eu preciso dormir. E aí, até que eu sentia assim que eu estava, né, mais calma, descansando no Senhor, eu falei, agora eu vou orar, eu vou dormir, esperar no Senhor. E amados, quando eu orei e fui dormir, isso já era meia-noite. E aí quando foi 1h da manhã, eu recebi uma notícia maravilhosa. Então o Senhor me deu a vitória que eu estava esperando. Então, amados, ali o Senhor ele realizou assim a minha expectativa, mas antes eu precisei entrar em confiança nele, entrar nesse lugar de fé, de descanso, e o Espírito me deu a fé para descansar nele. E a maneira para a gente ter essa fé aumentada, para a gente ter essa confiança no Senhor é através da oração e do jejum também, né? E claro, da meditação na palavra. Mas a oração e o jejum ele vai ajudar muito nessa questão, vai aumentar muito a fé da gente, né? Por quê? Porque quando os discípulos eles foram expulsar aquele demônio, né? Na passagem que fala da palavra de Deus, e eles não conseguem, então eles questionam Jesus, né? Jesus fala assim, é porque faltou fé, né? Porque essa casta só sai através de jejum e oração. Mas na verdade o que faltou a eles foi fé. Jesus fala por quê? Aí o que tem a ver o jejum e a oração? Porque através do jejum e da oração você vai ter fé suficiente. O Senhor, o Espírito vai aumentando a sua fé, né? Vai estar fazendo esse trabalhar de aumentar a sua fé. E aumentando essa fé, essa confiança, você vai com ousadia, você vai com confiança enfrentar a situação, qualquer tipo de situação. Então é necessário que o jejum, a oração, a meditação na palavra, esse tripé espiritual, seja constante em nossas vidas, né? Seja constante, para que o Senhor venha aumentando cada dia mais a nossa fé. E aí a gente vai vivendo mais experiências com Deus, e essas experiências vai fortalecendo a nossa confiança nele, que a gente vai vendo que ele está presente, a gente vai experimentando, né, tendo essas experiências com o Senhor, e isso vai cada vez mais nos levando a níveis maiores de fé em Deus.